E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhes os varãos daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que quando ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12. E semeou Isaque naquela terra, mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos agora que o Senhor nos ministre, nos ensine, nos oriente, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu trago aqui hoje é bastante simples. Eu poderia resumir assim: muitas vezes na nossa vida, ou muitas vezes a nossa vida não avança porque nós ainda não conseguimos confiar plenamente ou totalmente em Deus. É isso que eu vejo nessa história aqui de Isaque. Isaque, eu acredito que a maior parte de vocês conhece, né? Você sabe que a Bíblia, basicamente, a gente podia resumir que a Bíblia conta a história de Jesus, tem uma parte ali nos evangelhos que conta a história de Jesus, conta a história um pouco depois de Jesus e conta a história antes de Jesus, da nação a partir da qual Jesus veio, que vocês sabem que é a nação de Israel. E a nação de Israel teve 3 grandes patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Então, Isaque foi o segundo dos patriarcas. A Bíblia fala bastante a respeito de Abraão e de Jacó, esses 2 patriarcas, e fala pouco a respeito de Isaque. É o patriarca a respeito do qual a Bíblia menos fala. E essa passagem é uma das poucas passagens que nós vemos a respeito da vida de Isaque. E salta à nossa vista nessa passagem, irmãos, esse texto que diz, principalmente o versículo 12, falando a respeito da prosperidade de Isaque naquela terra. Veja de novo, vou ler o texto para vocês, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais emblemáticos que nós podemos falar a respeito da prosperidade na Bíblia. Próprio Jesus, várias vezes, no Novo Testamento, Paulo
fazem alusões a esse texto, né? Por exemplo, Jesus lá em Marcos 10, 30, ele fala que aquele que o seguisse ia ter nessa terra 100 vezes mais em casas, em terrenos, em amigos, e ainda a vida eterna. Então, essa figura do 100 vezes mais na Bíblia, ela está querendo mostrar a abundância, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Mas aqui nós não podemos correr o risco de pensar que prosperidade se reduz a dinheiro, que prosperidade na vida se limita a dinheiro. Prosperar, essa palavra, esse verbo, significa progredir, significa avançar, significa melhorar, significa desenvolver. E se eu pudesse resumir o que é prosperidade em uma palavra, eu diria que prosperidade é dar certo, qualquer coisa que seja. Por exemplo, o que é a prosperidade de alguém nos estudos? É a pessoa dar certo nos estudos, começar a progredir nos estudos, começar a avançar nos estudos. O que é a prosperidade de alguém no namoro, no casamento? É o casamento dar certo, é o namoro dar certo. O que é a prosperidade, por exemplo, imaginando um pesquisador? A prosperidade dele é a pesquisa dar certo, é ter resultados naquela pesquisa. O que é a prosperidade no trabalho? São as atividades que você desenvolve ali começarem a dar certo. O que é a prosperidade numa empresa, um empresário, é a empresa dele dar certo. O dinheiro, veja, é um subproduto da prosperidade, de dar certo alguma coisa. Pode, às vezes, haver dinheiro, pode, às vezes, não haver, mas a prosperidade é qualquer coisa que você pode imaginar na sua vida que está dando certo, está prosperando. E no caso aqui de Isaac, você viu ali, ele começou a trabalhar com a terra. Ele começou a trabalhar, provavelmente, com a agricultura, porque diz que ele plantou. E o que ele plantou, disse que deu naquele ano 100 vezes. Começou a prosperar. Isaac prosperou. Mas, irmãos, aqui o que eu acho que é mais importante para a nossa reflexão é perceber o que está por trás da prosperidade de Isaac. É perceber o que vem antes da vida de Isaac começar a dar certo. E vocês devem ter percebido no texto, porque diz o seguinte, que primeiro, versículo 1, houve uma grande fome na terra. Em primeiro lugar. E aí o que o Isaac fez? Ele planejou ir para o Egito. Como é que eu sei disso? Porque está lá no versículo 2. Apareceu o Senhor para ele e disse o quê? No versículo 2? Não desça para onde? O Egito. Então perceba que se Deus apareceu para ele e disse não vá para o Egito, é porque ele tinha planejado ir para o Egito. Provavelmente o Egito era uma grande nação, uma das principais nações naquela época, era o melhor lugar para fugir da fome. Era o lugar para onde todos estavam indo. Era o lugar que qualquer pessoa de bom senso iria dizer, não, o Egito é lá que tem emprego, é lá que tem terra, é lá que as coisas funcionam, é lá que as coisas estão dando certo, nós vamos para o Egito. E Isaac, como qualquer outro, deve ter pensado, eu vou para o Egito. Só que na viagem para o Egito, ele parou em Gerar.
Provavelmente, não diz o texto aqui, mas é razoável supor que sim, ele deve ter buscado a Deus, ele deve ter orado a respeito disso. E Deus apareceu para ele e disse o seguinte: Isaque, não desça para o Egito. Fique em Gerar, onde você está. Então nós percebemos o que está por trás, o que veio antes da Bíblia dizer que Isaque prosperou naquela terra. O que veio antes da prosperidade? Não perca o foco. Ele obedeceu a Deus. Mesmo quando provavelmente todos estavam indo para o Egito, ele decidiu ficar talvez no lugar mais improvável, num lugar que provavelmente ninguém acreditava, mas Deus falou para ele: fica aí. E aí nós percebemos que por trás da prosperidade da vida de Isaque, estava primeiro a obediência a Deus. Por que eu acho isso bastante interessante para refletir, irmãos? Porque nós gostamos de ler sobre as promessas de Deus, sim ou não? Nós gostamos de ouvir sobre as promessas de Deus, nós gostamos, sabemos muitas delas de cor. Alguns irmãos têm até uma caixinha de promessa em casa, né? Você tira lá o versículozinho que já tem aquelas promessas da Bíblia. Então nós gostamos de ouvir, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda promessa na Bíblia, ela tem um lado A e um lado B. Lembra daquela época, talvez não é da geração, da época de muitos de vocês, mas daquela época da fita cassete? Um dia eu comprei, alguns não sabem nem o que significa isso, um Walkman. Coloquei aqui, ó, grudei no cinto, estava na escola. Saí com aquele Walkman, com o negócio no ouvido, me achando a última bolacha do pacote. E dentro do Walkman, o que tinha? Uma fita. Jovens não sabem nem o que é isso. Uma fita cassete, que era um rolo magnético. E eu me lembro, irmãos, era criança, mas eu me lembro quando eu descobri que quando você virava a fita, tinha mais coisa do outro lado, né? Quando você colocava a fita para tocar, do outro lado. Porque tem o lado A e o lado B. E claro, quando a gente é pequeno, né, eu colocava um lado, sempre escutava o mesmo lado, e um dia coloquei errado, eu falei, mas é outra fita. Aí que eu descobri que tinha lado A e lado B. Então, toda a fita cassete tem dois lados, o lado A e o lado B. E é interessante perceber que todas as promessas que Deus nos dá na Bíblia tem também lado A e lado B. E muitas vezes a gente fica só do lado A ou só do lado B. Quer ver um exemplo? Mateus 28, lado A. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é maravilhosa essa promessa de Deus? Mas e o lado B? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes a nossa caixinha de promessas tem só o lado A da promessa. Outro exemplo, Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas vocês receberão poder, leia o resto do versículo, para que sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra, etc. Lado A e lado B. Outro exemplo, Romanos 8:37, que eu já falei com vocês, nós somos mais do que vencedores. Já ouviram? Somos mais do que vencedores, mas tem o lado A. Todos os dias somos entregues à morte pelo Senhor
ou seja, dedicamos nossa vida ao Senhor, em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Tem lado A e tem lado B. Outro exemplo, Isaías 53, ele levou os nossos pecados. 1 João 1,9, ele perdoa os nossos pecados. Mas qual é o lado B de 1 João 1,9? Se confessar, ele perdoa. Tem lado A e tem lado B. Outro exemplo, Deuteronômio 30, o Senhor, veja que promessa maravilhosa, o Senhor te dará abundância em todas as obras das suas mãos. Pode dizer um amém aí? Não é maravilhosa essa promessa? Tá, mas veja o lado B. Veja o lado B. Se deres ouvidos à sua voz e guardares os seus mandamentos. Toda promessa tem lado A, tem lado B. E na vida de Isaac não é diferente. O lado A é que Deus o abençoou e ele prosperou, e a sua plantação, a sua agricultura deu 100 por 1. Mas tem outro lado. Primeiro, ele obedeceu a Deus. Enquanto todo mundo estava indo para o Egito, ele escutou a Deus e ficou em Gerar. Então, irmãos, isso é algo que nós precisamos refletir na nossa vida. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos confiar em Deus para que a nossa vida possa avançar. Simples assim. E às vezes a nossa vida não avança, não prospera, não progride, porque nós estamos hesitando no lado A, na questão de confiar plenamente em Deus, entregar realmente, totalmente as rédeas da nossa vida para Deus. E aí a vida fica travada, a vida não avança. Isaac decidiu obedecer. Só que o que é interessante é que o texto não acaba aí. Vocês percebem a continuação do texto ali. Isaac obedeceu, mas sem confiar plenamente. Por que eu digo isso para vocês? Porque o Isaac, você percebeu ali a partir do versículo 7, ele fez um estratagema, ele fez um plano, ele fez uma adaptação no plano de Deus. O que ele fez? Ele chegou no lugar e ele disse assim: bom, minha esposa é muito bonita. Deus me mandou ficar nessa terra, mas minha esposa é muito bonita. E se eu ficar aqui com uma esposa dessa, eles vão me matar para ficar com a minha esposa. Imagine que beleza devia ter essa Rebeca, né? Eu queria ter uma esposa assim. Quer dizer, eu tenho? Desculpa. Então, ele ficou preocupado. E aí ele mentiu, criou uma maneira, um artifício, uma manobra ali, para que ele não fosse morto por causa da mulher. Agora, reflete um pouco aqui comigo sobre a atitude de Isaac. Vamos analisar um pouquinho a atitude de Isaac. Deus tinha dito o que para ele mesmo? Versículo 3, veja lá, Deus apareceu para ele e disse assim, ó, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, e a tua semente darei essas terras, confirmarei o juramento, multiplicarei a tua semente. Deus tinha acabado de dizer para ele, fica aqui, porque você vai ser abençoado, você vai prosperar, os teus filhos vão prosperar nessa terra, e logo depois ele está com medo que vão matar ele naquela terra. Percebe? Ele está achando que Deus está mandando ele para uma terra que eventualmente podem matá-lo.
Afinal, Deus não é tão de confiança assim, né? Eu tenho que me precaver, eu tenho que ficar com o pé atrás. Eu tenho que dar um jeito de me garantir por mim mesmo, porque não dá para confiar 100% em Deus. Posso até ir para a terra, mas não dá para confiar 100%. Alguém pode me matar lá. Então veja que interessante, ele obedece, mas não plenamente. Ele confia, mas desconfiando. Ele vai, mas com reservas. E nós, irmãos, fazemos isso com muita frequência. Por exemplo, a pessoa se converte. Pregaram o evangelho para ela, ela se converteu. Só que ela não quer se batizar. Não, eu aceito, mas não, batismo não. Confia, mas nem tanto. Ou a pessoa se converte, bom, mas se comprometer com a igreja, isso é outra coisa. Eu me converto, mas ter compromisso ali, começar a frequentar a igreja, não, isso aqui já não. Eu me converto, Senhor, mas do meu jeito. Do meu jeito. Deixa eu ajustar as coisas aqui de um jeito que eu acredito que aí dá para ficar. Ou a pessoa se converte, mas discipulado não. Fazer curso bíblico, estudar, não, isso aí não precisa. Eu confio, mas até um certo ponto. Eu não vou confiar totalmente. Nós fazemos isso com bastante frequência. Irmãos, um dos maiores problemas hoje, em questão de obedecer a Deus, sabe o que é? No Brasil, falando especificamente, as pessoas, de uma maneira geral, conhecem muito pouco a Bíblia. De uma maneira geral, muito pouco a Bíblia. E o que é mais alarmante para mim nessa situação é o seguinte: e também não estão muito interessadas em conhecer. Se você fala em escola dominical, o que acontece? Vocês sabem. Sobra 3 ou 4. É verdade? Isso é mentira que eu estou falando. Muita gente vai chegar lá e vai dizer para Deus assim: Senhor, eu fiz essas coisas erradas, mas eu não sabia. E eu também não tinha muito estudo. A Bíblia é um livro complicado, é difícil. Às vezes eu leio lá, não entendo nada. E Deus vai ter que responder para a pessoa, mas tinha pessoas lá oferecendo o seu tempo gratuitamente para te ajudar, para você estudar junto com ela. Quantas vezes você foi? Quantas vezes você se interessou? Mas eu não preciso ir na igreja, na escola bíblica, por exemplo, para estudar a Bíblia. Verdade. E quantos livros você então comprou esse ano para estudar, aprofundar na Bíblia? Como é que está a tua leitura bíblica anual, de ler a Bíblia toda num ano? Se você acredita que a escola bíblica não é o único meio, e eu concordo, como é que está então? Irmãos, eu trabalho com isso na igreja há 15 anos, pelo menos. Eu trabalho pessoalmente com pessoas, individualmente, no ensino bíblico. Trabalho com pessoas dessa igreja e pessoas que não são dessa igreja. E eu estou falando com conhecimento de causa. As pessoas conhecem pouco e não estão tão preocupadas assim em querer saber mais. Na maioria das vezes. E graças a Deus que tem muitas exceções. Então esse é um problema. As pessoas querem prosperar, mas poucos querem obedecer. Poucos querem conhecer.
poucos querem buscar a Deus e a orientação de Deus na hora de tomar decisões, como ir para o Egito, ficar em Gerar ou qualquer outra coisa. Isso é uma situação séria. Isaac obedeceu, mas do jeito dele. E o problema que eu vejo aqui, irmãos, nisso, é que a vida de Isaac ficou amarrada por conta disso. Só depois, você lembra do texto, que foi descoberta a farsa, e esse é o ponto principal do texto. O texto faz a divisão. Depois que a farsa foi descoberta, e o Abimeleque falou com Isaac, falando: o que você fez? Você é louco? E aí tudo foi resolvido. O texto diz, no versículo 12, e então Isaac semeou naquela terra e prosperou, porque Deus o abençoou. E o texto destaca ainda mais, porque veja no versículo 8, diz o seguinte: aconteceu, dá para colocar o versículo 8 aí, Júnior? Para destacar bem isso. Versículo 8. Vou ler na tela. E aconteceu que, como ele esteve ali, o que diz ali? Muito tempo. Essa situação da questão envolvendo a esposa dele durou muito tempo. Eu imagino aqui anos. Até que um dia Deus deve ter pensado assim: pô, esse cara, né? Claro, que era uma imaginação, né? Deus não fala assim, né? Mas pô, esse cara, eu vou ter que dar um empurrãozinho. Porque se ele não resolver essa situação, e ele não resolve nunca, eu vou ter que dar um empurrãozinho nele para ele resolver. Sabe por quê? Porque pense comigo, imagine essa situação. Rebeca é a esposa dele. Ele fala que é irmã. Ele vai ter problema em conviver normalmente com as pessoas, sim ou não? Porque ele tem que estar ali se policiando todo dia. Ele não pode pisar em falso. Então ele vai ter problema de conviver com as pessoas, ele vai ter problema para trabalhar na terra, ele vai ter vários problemas que serão criados por conta desse estratagema que ele criou. E ele mesmo se colocou. Então Deus estava querendo que ele ficasse naquela terra para ele abençoá-lo, mas o próprio Isaac, por falta de conseguir confiar em Deus plenamente, se colocou nessa situação. Pô, aí o cara não pode viver naturalmente com os outros. Tem que ficar se policiando, não pode trabalhar normalmente. Aí não tem como prosperar. E aí eu imagino Deus lá querendo abençoar o sujeito. Mas o cara se colocou nessa situação. E aí Deus resolve um momento, solucionar. Né? Eu vou ter que dar um jeito para o cara sair dessa. Aí aconteceu uma coincidência. Que coincidência foi essa? O rei, veja bem, né, tanta gente, logo o rei, olha lá da sua janela e vê o quê? Isaac brincando, né, brincando com Rebeca. Com certeza estava fazendo uma coceguinha ali, né, alguma coisa assim. E aí ele fala: que doideira é essa, cara? O que você está fazendo? Por que você fez isso? Irmãos, às vezes a nossa falta de confiança é tão gritante que até o incrédulo tem que vir chamar a atenção de você. Cara, você é crente, você diz que confia em Deus e você me faz um negócio desse? Acontece ou não acontece isso? O incrédulo. Que é isso que aconteceu. Que doideira, que loucura é essa que você fez?
Então, irmãos, Isaac criou uma armadilha para ele mesmo, porque ele não conseguiu confiar plenamente em Deus. A vida dele ficou amarrada, não avançava, não prosperava. Quando a situação foi resolvida, a Bíblia diz, e Deus abençoou, e ele prosperou, e a sua plantação deu 100 por 1. Então, irmãos, a mensagem aqui hoje é essa. Muitas vezes a nossa vida não avança, porque nós não conseguimos confiar plenamente, sem reservas, sem adaptações em Deus. É mais ou menos assim. Ultimamente, a televisão tem colocado bastante reportagens a respeito das leis do Brasil, do Congresso, por causa de toda essa confusão. Aí você já deve estar familiarizado com muitas coisas que acontecem lá. Então, por exemplo, tem aqueles projetos de lei que ou o executivo coloca, vai para o legislativo, para eles vetarem, para eles mudarem, etc. Às vezes o legislativo coloca, vai para o executivo vetar, etc. Muitas vezes a questão da confiança em Deus funciona assim. Deus tem um plano. E você tem um plano também. O plano de Isaac era ir para onde? Egito. O plano de Deus era ele ficar em Gerar. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos ali o nosso projetinho de lei, o nosso plano, e levamos para o presidente supremo, para Deus. E falamos para Deus assim, ó, Senhor, é só assinar aqui, que está tudo certo já, assinar que o Senhor vai me abençoar lá no Egito. Muitas vezes, é exatamente isso que nós fazemos. Não precisa nem ler. Não precisa nem ler. Isso aqui eu já pensei muito. Isso aqui está fundamentado mesmo em pesquisa exaustiva. É só assinar. Muitas vezes, é isso que nós fazemos com Deus. Quebramos a cara. Na segunda vez, a gente não erra, não faz do mesmo jeito. O nosso sistema se fica mais sofisticado. O que a gente faz? Senhor, eu quero que o Senhor me mostre se eu devo realmente fazer isso. Quero fazer a vontade do Senhor. Então manda aí o seu plano, o seu despacho de lei aí, eu vou seguir isso aqui. E aí Deus apresenta, fique em Gerar. Só que sabe o que nós fazemos? Que nem os deputados. Nós pegamos aquele plano, aceitamos, só que aí nós fazemos as nossas emendas. Fazemos as nossas emendas. Eu posso até seguir isso aqui, Senhor, mas só tem que fazer essa emenda aqui, ó. Entendeu? A minha esposa aqui vai ser minha irmã. Beleza? Faço essa emenda. Ó, essa questão aqui de ficar nessa casa, não, isso aqui eu não aprovo, está vetado, essa parte. Ah, não, isso aqui eu não, tem que acrescentar uma coisinha aqui, ó, emprego tem que ser assim, ó, faltou o senhor colocar isso. Aí a gente acrescenta. Tá, agora nós voltamos o nosso projeto para Deus. Ó, já está aí com os vetos, os acréscimos, as emendas. Agora o senhor pode aprovar. Irmãos, foi isso que Isaac fez. E nós somos especialistas nessas emendas. Deus manda o plano, nós vamos, não, tudo bem, agora eu vou obedecer. Mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser com os meus ajustes. Deixa eu fazer as minhas manobras aqui para dar certo. Senão não vai dar certo. Confiamos, mas nem tanto. Não plenamente. Com o pé atrás. Irmãos, o que eu vim aqui para dizer para vocês é o seguinte: confiar em Deus não é uma questão trivial.
confiar em Deus é uma das maiores lutas da vida do ser humano. Nesses últimos meses, talvez até um pouco mais de um ano, eu tenho estudado a vida de Jacó. E terminei recentemente uma primeira parte da pesquisa. E eu fiquei muito intrigado. Você já leu, eu já li também muitas vezes aquela história da luta de Jacó com Deus. Lembra? Com o anjo, com Deus. E eu fiquei muito intrigado dessa última vez que eu li. Porque é como se tivesse ficado muito claro que aquela cena da luta de Jacó com Deus no vale de Jaboque, de madrugada, representa a luta que não só Jacó, mas todos nós temos em confiar plenamente em Deus. E eu digo isso por várias razões, né, dentro da história de Jacó, porque a história de Jacó começa com ele num lugar chamado Betel. E é o lugar onde ele tem a primeira experiência com Deus. Eu diria ali que é o local onde ele se converte. E aí ele vai embora para a sua peregrinação, para a sua vida, e passam-se muitos anos, mais de 20 anos, e aí ele está voltando. E adivinha para onde ele está voltando? O Senhor aparece para ele e fala para ele voltar para Betel. Lá para o lugar onde tudo havia começado. E é nessa volta que ele chega no Vale de Jaboque, num rio que se chama Jaboque, que ele tem que atravessar, e aí ele fica sabendo que o irmão dele, que ele tinha enganado há muitos anos atrás, estava vindo atrás dele com 400 homens, com um exército de 400 homens. E aí Jacó, fujo ou não fujo, o que eu faço? E aí ele faz o seguinte, pediu para toda a família dele se esconder, atravessar o rio para o outro lado, se esconder, ficar para ver o que vai acontecer. E ele fica sozinho ali na beira do rio. E aí ele começa a orar a Deus ali, e ele toma uma decisão. Eu não vou fugir. Não sei quais são as intenções do meu irmão. Se eles vão me matar, se ele vai me matar, o que ele vai fazer. Mas pela primeira vez na minha vida, essa é a minha interpretação do texto. Pela primeira vez na minha vida, eu vou confiar plenamente em Deus. Se ele vier me matar, que me mate. É basicamente isso que ele está dizendo, em outras palavras, quando ele decide ficar ali, sozinho, com 400 homens vindo ao encalço dele. Eu vou ficar aqui. E ele ora a Deus, eu imagino que ele passa aquela noite orando. E aí, antes de amanhecer, é que surge a cena, aparece um anjo, um homem, ele não sabe quem é, e aí ele começa a lutar com aquele homem. E ele não consegue prevalecer, mas o homem também não consegue prevalecer contra ele. E aí o texto diz que o anjo, o homem, dá um golpe na perna dele, que ali imobiliza ele praticamente. Ele não tem reação, ele não consegue mais porque deslocou o nervo da perna dele. Mas ele fica grudado ali, naquele anjo. E ele diz, eu não vou largar enquanto o Senhor não me abençoar. Não vou largar. Eu acredito que essa situação realmente aconteceu, mas muito mais do que meramente ter acontecido. Eu acredito que Deus e o Espírito Santo tinham muito mais mensagens simbólicas por trás dessa questão. E justamente a questão de nós estarmos a vida inteira nessa luta,
Deus querendo nos levar a confiar nele plenamente, e nós lutando, não querendo. Porque se você ler a história de Jacó, essa é a história dele. E aí Deus o abençoa. E fala o seguinte: a partir de hoje, você não é mais Jacó. Você não é mais o enganador. Você não é mais o manipulador. Você não é mais aquele que faz as manobras para ajustar as coisas do jeito que você quer. Você não é mais aquele que pega o plano de Deus e faz as suas emendas. A partir de hoje você é Israel. Príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Há um antes e há um depois na vida de Jacó, naquele exato momento quando ele decide: eu vou ficar aqui, eu vou confiar, não importa o que aconteça. Confiar em Deus, irmãos, não é uma coisa trivial, nem um pouco. Quando você se converte, quando eu me converti, quando você se converteu, você faz uma declaração de fé que diz o seguinte: eu quero confiar em Deus. Eu quero. Mas do momento que você fala, eu quero confiar, até você confiar realmente, o caminho é longo. É muita batalha. É muita luta com Deus. Não é nada trivial confiar em Deus. Mas eu diria, para concluir, o seguinte: que o segredo da vida é você conseguir confiar totalmente, plenamente, sem reservas em Deus. Quando você faz isso, tem um antes e um depois na sua vida. Quando você faz isso, acontece isso aqui que aconteceu com Isaac. E, a partir desse momento, ele começou a prosperar. A sua vida começou a dar certo. Seu namoro começou a dar certo. Seu casamento começou a dar certo. Seu trabalho começou a dar certo. Seus projetos começaram a dar certo. Seus estudos começaram a dar certo. O momento que ele falou: não, chega de brigar com Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o segredo da vida é você conseguir confiar plenamente em Deus, sem reservas. Conseguir largar essa corda que você segura, que é a sua vida, que Deus puxa de um lado, você puxa de outro. Mas aí a tua vida não avança. Então a reflexão que eu queria fazer com vocês aqui hoje é o seguinte: você já teve a sensação, talvez você está tendo agora, mas talvez já teve em outros momentos, de que a sua vida parece que não flui, não avança, não dá certo. Você dá um passo para frente, dá 2 para trás. Uma coisa dá certo aqui, mas 10 dão erradas ali. Parece que não dá certo. Faça uma reflexão. Se nas últimas decisões dos últimos anos, dos últimos meses, se você buscou a orientação de Deus, se você devia ir para o Egito ou ficar em Gerar. Faça uma reflexão. Se quando você buscou e Deus falou, se você obedeceu. Se você teve coragem de todo mundo estar indo para aquele lado e fazendo isso, e Deus fala: não, fica aqui. Se você teve coragem de ficar aqui.
Porque às vezes a vida não avança por causa disso. Faça uma reflexão se até mesmo nos momentos que você decidiu obedecer a Deus, se você não fez que nem os deputados lá, pega o plano de Deus, tá, mas eu vou dar esses ajustezinhos aqui, assim fica melhor, e entregou de volta para Deus. Assim funciona Deus. Quando a gente está confiando plenamente em Deus, não precisa ter grandes esforços para as coisas darem certo. Agora, quando a gente não está confiando, obedecendo em Deus, por mais que a gente se esforce, as coisas parecem que não fluem. Por mais que tem tudo para dar certo, dá errado. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Sempre. Não é hoje, não é amanhã, é sempre. E principalmente quando as coisas parecem que não estão dando certo. Dá um passo para frente, 2 para trás. Foram muitas vezes que eu já fiz essa reflexão na minha vida particular, e eu sempre percebi o seguinte: nos momentos, eu vou dizer o seguinte, não sou nenhum paladino da confiança em Deus, tá? Mas nos momentos que eu percebi que eu consegui entregar na mão de Deus, eu percebi radicalmente as coisas começaram a dar certo. Eu me lembro uma época que eu estava estudando para fazer alguns concursos públicos, alguns anos atrás, e aí eu já tinha meu emprego, já era concursado, tudo, mas falei, agora eu vou estudar para fazer alguns concursos mais rentosos, né, mais com uma remuneração melhor, etc. E eu comecei a estudar. E nessa época foi uma das épocas que as coisas pareciam que não davam certo. E não só a questão de ser aprovado, não ser aprovado, não era essa a questão, mas outras questões da vida. Dava um passo para frente, outro para trás. E aí eu parei tudo e falei o seguinte, pensei comigo, né, tive um lapso de lucidez, de espiritualidade. Aí pensei comigo, algum dia eu procurei saber de Deus se esse caminho é o melhor para mim? Algum dia? E aí a minha resposta foi não. Simplesmente eu decidi, achei que era melhor e comecei a buscar esse caminho. Vindo na igreja, ensinando. Porque a gente é assim, a gente faz isso sem nem perceber o que está fazendo. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, para tudo, vamos voltar lá atrás. E agora eu vou fazer diferente, eu vou perguntar para Deus se eu deveria estar fazendo isso ou me dedicando a outra coisa. E a resposta foi fatal. Esquece isso. E desde lá eu esqueci. Agora, no momento que eu mudei de perspectiva, esqueci, resolvi ouvir a Deus e seguir, obedecer, incrivelmente, tudo começou a dar certo. E na época, eu até testemunhei na igreja para os irmãos. As coisas começaram a fluir. Não muito tempo depois, eu cheguei para Deus e disse o seguinte, olha Deus, esse aqui é o teu plano. Eu fiz algumas adaptações aqui, algumas emendas, está aqui de volta. Obedeci no primeiro momento, mas logo depois já dei a minha de Isaac ali, né? Coloquei minhas emendas, devolvi. Aí as coisas começam a ter dificuldade de novo.
E aí Deus tem que fazer a parte dele, né? Quando o sujeito não se toca, Deus tem que dar um empurrãozinho para ver se o rei enxerga o carinho na esposa lá. E comigo não foi diferente. Deus dá uma chacoalhada ali, opa. Aí eu pego de volta, não, daqui então. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. É lamentável, mas esse somos nós. O importante é sempre a gente parar. As coisas não estão dando muito certo. Deixa eu parar e fazer uma reflexão. Tenho buscado a orientação de Deus? Tenho obedecido o que Deus tem dito? Será que eu não tenho adaptado algumas situações ali para colocar as minhas emendas para Deus? Então essa é uma reflexão que a gente faz sempre. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. E eu só vou terminar, então, lendo novamente o que Deus falou para Isaac antes dele ir para Gerar, que ele esqueceu. Versículo 3. Peregrina nessa terra, em Gerar, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Versículo 12, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e engrandecendo-se até que se tornou muito grande. Muito grande. E tinha possessões de ovelhas, de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Espero que todos nós aqui, sejamos capazes de confiar plenamente em Deus. Não pela metade, não com reservas. Entregar realmente a nossa vida na mão de Deus. Para que Ele então possa fazer o seu trabalho e a nossa vida possa avançar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra.